chamadas, né, na página do edital. Meu nome é Pablo, né, eu sou da equipe do Floresta Viva, no Funbil. Aqui comigo está o Vinícius também, que é da equipe, né? A gente vai estar tocando essa reunião de dúvidas. Quem quiser se apresentar no chat, fica à vontade. Pode colocar o nome, a instituição que faz parte. Eu vou iniciar com uma apresentação inicial, falando um pouquinho do edital. A gente vai fazer uma pausa para dúvidas. Então, quem quiser adiantar dúvidas pelo portal, pelo chat, pode mandar. E também, se quiser aguardar, abrir o microfone para falar, a gente faz nesses momentos de pausa que a gente consegue dar um pouco de atenção para cada dúvida que for aparecendo, tá bom? É... Só um segundinho. Quanto foi? O... Bom, falar um pouquinho inicialmente do Floresta Viva, né? Floresta Viva é uma iniciativa lançada pelo BNDES em 2021, que tem o objetivo em realizar investimentos estratégicos para a restauração ecológica dos biomas brasileiros, né? Esses investimentos eles são feitos com um processo que a gente chama de match funding, né? Que é a junção de recursos do BNDES com instituições apoiadoras, né? O apoiador desse edital é a CPR Furnas, por meio da Axia Energia, né? E eu queria deixar aberto aqui para o pessoal do BNDES, da Axia, falar um pouquinho da estratégia desse edital junto com as suas ações, né? Oi, Pablo. Bom dia. Eu sou a Bom dia. Vera, trabalho aqui no Departamento de Meio Ambiente do BNDES. Somos responsáveis, então, pela iniciativa Floresta Viva, iniciativa que já tem 17 editais lançados, ainda a expectativa de lançamento de mais alguns, em praticamente todos os biomas do país, selecionando projetos de restauração ecológica, sistemas agroflorestais, conservação, buscando fortalecimento aí de cadeias produtivas nas regiões alcançadas aí pelos editais. Então, primeiramente, agradecer o interesse de vocês e a disponibilidade de estar aqui hoje. A intenção é que vocês possam conhecer um pouco mais o edital, tirar dúvidas. Então, a gente pede que vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, porque esse é o objetivo aqui hoje, né? Ajudá-los a fazer um projeto, a elaborar um projeto que fique o mais adequado possível ao que a gente pretende fazer aqui e que vocês possam ser apoiados, né? Acho que esse é o objetivo final. Como o Pablo mencionou, né, aqui a nossa instituição apoiadora é a Axia Energia, por meio de recursos, ela está utilizando recursos da CPR Furnas, né, então o foco de apoio é nessa região de Paranaíba, né, da bacia de Paranaíba. A gente tem, então, o BNDES e a Axia Energia, com recursos da CPR Furnas, participando aqui desse edital, tá? E é isso, eu acho que eu vou deixar para o Pablo continuar aqui a apresentação, mas fiquem à vontade para tirar dúvidas. Agora, por favor, não sei se é o Eduardo que vai falar pela Axia, por favor, Eduardo. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço também o interesse aí de todos os interessados aí na participar do edital. A Axia Energia está participando como instituição patrocinadora, né? Também é participante aí, instituição participante pela representando os comitês gestores aí no âmbito do programa de revitalização das bacias hidrográficas das áreas de influência de Furnas, né? É estabelecido pelo decreto 10.838. E o objetivo da Axia aí e dos comitês gestores aí é a revitalização dessas bacias hidrográficas, e a gente fica na expectativa aí de que tenha propostas assim que contribuem para os objetivos estabelecidos aí nesse programa de revitalização. E a gente fica à disposição aí para as eventuais dúvidas aí acerca desse edital. Bom dia. Obrigado, Vera. Obrigado, Eduardo. Falando um pouquinho mais do Floresta Viva, né? Hoje o Floresta Viva ele já lançou 15 editais, são 5 que estão em processo de contratação, né? 10 a gente já contratou os projetos, a gente tem mais de 50 projetos contratados, né? Com esses últimos editais a gente deve chegar
na faixa de 80 projetos. Atualmente a gente está restaurando é, em 4 dos 5 biomas do Brasil, a gente só não está no Pampa, né? E a gente tem uma área aproximada, acho que de 8.000 hectares em restauração no momento, né? E aí, qual que é o papel do Funbil no Floresta Viva, né? A gente, do Funbil, eu fui selecionado parceiro gestor, né, pelo um edital que o BNDES lançou lá em 2021, e a gente é responsável pela organização e condução dos processos de seleção, que são os editais, a contratação dos projetos que são selecionados no edital e acompanhamento e monitoramento desses projetos para o alcance dos seus resultados de restauração ecológica, né? E aí o edital, né, aqui do Águas do Paranaíba, né? O objetivo dele é selecionar os projetos de implementação de ações de restauração ecológica e revitalização dos recursos hídricos, com foco na recarga das vazões de efluente e com fortalecimento de cadeia produtiva associada à restauração nas bacias hidrográficas da área de influência desses reservatórios, né, das usinas hidrelétricas de Corumbá, de Batalha e de Serra do Facão de Itumbiara. Vou abrir um pouquinho a área de abrangência, a gente olha ela aqui, né? E aí, a área de abrangência é composta pelas bacias hidrográficas do Rio Corumbá, que estão dentro, né, são subbacias do Paranaíba, né? Então, ó, do Rio Corumbá, do Rio São Marcos e da região hidrográfica da usina hidrelétrica de Itumbiara, né? Que pega esse trecho aqui de 3 estados, né? A gente pega o Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais na área de abrangência. Um ponto já de destaque que eu adianto, antes de a gente detalhar as bacias, né, é que não podem ser apresentadas propostas para as áreas, né, quando a gente diz áreas nesse sentido, são os polígonos mesmo, que já têm um esforço de restauração e revitalização dos recursos hídricos, principalmente aqueles que já são financiados com outros recursos da CPR Furnas, que já tem atuação no território, né? Então, a primeira bacia hidrográfica, que é a do Rio Corumbá, né, que é contribuinte ao reservatório da UHE de Corumbá. A gente tem aqui a lista de municípios, são 21 municípios, né, a maioria no Goiás, mas a gente também tem aqui o Distrito Federal. E a gente já sinaliza para vocês, tanto no edital como aqui, quais são os municípios que já têm áreas que são apoiadas, né, por ações da CPR Furnas, que é Caldas Novas, Corumbaíba e Cristalina. Quem for atuar nesses municípios é importante ter o ponto de atenção de não estar atuando na mesma área que já recebeu recurso, né, anteriormente. Na bacia do Rio São Marcos, né, que já pega Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, a gente já tem, são 10 municípios, né? Aqui a gente tem o HE de Batalha, que está aqui no ponto A, em vermelho, e um pouquinho mais ao sul, o ponto B, que é a usina de Serra do Facão, né? Aqui são municípios que já receberam, são os que estão aqui contemplados anteriormente: Catalão, Cristalina, Ouvidor, Paracatu e Unai, né? Então sempre tem muita atenção nos pontos das áreas onde são as propostas nesses municípios. E por fim, a bacia hidrográfica da usina hidrelétrica de Tumbiara, que são 24 municípios, né? Pegando Goiás e Minas Gerais. E alguns desses municípios também são contemplados anteriormente, né? Então a gente tem aqui toda a distribuição, são bastante municípios: Água Limpa, Buriti Alegre, Caldas Novas, Catalão, Corumbaíba, Goiandira, Marzagão, Nova Aurora, Ouvidor, Três Ranchos, Tupaciguara e Uberlândia. Já receberam ações, então sempre tem esse olhar, né, de entender o território, ver se já teve algum esforço de restauração com algum financiamento anterior que interessa que a gente submeta propostas nesse edital. E aí, as premissas e as áreas apoiáveis para restauração, né? Como premissa fundamental que a gente tem para todos os editais de Floresta Viva, né, que é a restauração com espécies nativas, né, então endêmicas e de ocorrência no bioma, no ecossistema que está sendo as ações de restauração, mas também são permitidas o uso de espécies agrícolas exóticas não invasoras, né? Pensando muito nas técnicas de restauração produtiva, como sistemas agroflorestais. A ideia de utilizar essas espécies é que em algum momento ela pode ser viável para competir com algum fator de degradação, tipo uma gramínea que está ali, tipo exótica, né, que ocupa o espaço e não é dali, e aí você pode entrar com uma adubação verde, às vezes até um milho mesmo, né, que ajuda a sombrear a área, que começa a gerar renda, e aí posteriormente com as
as espécies crescendo, se desenvolvendo localmente, as nativas vão sombreando e elas acabam saindo do sistema, né? Então é importante ter esse olhar de elas não serem invasoras e sejam transitórias nesse processo da restauração, né? As que não forem as nativas. E as áreas apoiáveis para restauração são unidades de conservação de posse e domínio público, além das RPPNs, né? Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Áreas de APP e reserva legal, né? Imóveis rurais de até 4 módulos fiscais e também nos assentamentos de reforma agrária. Nessas duas modalidades, só podemos, né, restaurar dentro de APP e reserva legal. Então, imóvel rural de até 4 módulos fiscais e assentamento somente APP e reserva legal. E imóvel rural acima de 4 módulos fiscais não é apoiável pelo edital, né? Isso tem uma relação com a origem do recurso que vem do BNDES. E territórios quilombolas e de outros povos e comunidades tradicionais que tenham na área de abrangência também são permitidos as ações de restauração, e aí em todo dentro do limite do território, não precisa ser APP ou reserva legal, pode ser em outras áreas. Nas terras indígenas também é permitido, para além de outras áreas de APP e reserva legal, mas também somente nas terras indígenas que estejam demarcadas e homologadas pelo Estado brasileiro com os limites reconhecidos pela FUNAI. E aí, todas as propostas que forem em unidade de conservação e terras indígenas precisam apresentar a carta de anuência tanto do órgão gestor quanto das comunidades e povos envolvidos, né? Então, se é uma unidade de conservação de uso sustentável, provavelmente vai ter uma comunidade que usa aquele território, então precisa da anuência dela também. As terras indígenas precisam de toda a anuência também dos povos que estão lá dentro. Uma dúvida que a gente teve na reunião de ontem, mas é comum, e eu vou adiantar um pouquinho aqui, que a unidade de conservação que permitem propriedades rurais dentro, né? Tipo uma APA, né? Uma área de proteção ambiental, um monumento natural, que são os MONAS. Caso tenha no território, né? Quando considera essas unidades de conservação, elas permitem imóveis rurais privados dentro, né? Continua permanecendo o limite de 4 módulos fiscais, não é porque está dentro de uma unidade de conservação que se pode ultrapassar esse limite de 4 módulos fiscais. Em relação às instituições elegíveis, as instituições elegíveis para esse edital são instituições sem fins lucrativos, como associações civis e fundações privadas, né, seja um instituto, uma fundação de amparo à pesquisa, um fórum, um movimento. E as cooperativas também são elegíveis, né, como as singulares, centrais, federações e confederações. É necessário que elas estejam constituídas há pelo menos 2 anos, é um critério obrigatório. Então, no momento de submissão da proposta, a instituição tem que ter pelo menos 2 anos de registro no CNPJ. E é desejável uma experiência com projetos de restauração no território, mas não é obrigatório. Então, se não tem essa experiência, tudo bem, mas é desejável, é um critério, inclusive, de avaliação. Cada proposta, ela só pode ter uma instituição proponente responsável pelo projeto. Então, às vezes, o pessoal pensa em montar algum arranjo, tipo, um consórcio de instituições e aí submete proposta. Para o Floresta Viva a gente só admite uma proponente e aí vocês podem, quando tiver um arranjo com outras instituições, a gente chama de parceiras, né? Então essas instituições parceiras elas compõem esse arranjo, mas só uma proponente que assina contrato com o Funbil e que pode propor o projeto. Um ponto importante das parcerias, quando for uma parceira de instituição sem fins lucrativos, se for uma parceira que é uma ONG, uma associação, um fórum, eles podem ser beneficiados com recursos do projeto no sentido já, por exemplo, despesas elegíveis do projeto. Você pode fornecer um bem para ele, disponibilizar um carro para eles realizarem as ações do projeto, às vezes até remunerar alguém da equipe. Instituições parceiras com finalidades lucrativas não podem receber nenhum repasse de recurso financeiro ou não financeiro, né? Elas seriam apenas uma apoiadora do projeto que, como uma parceira que ajuda a contribuir com os alcances do projeto, mas ela não recebe nenhum tipo de repasse de recurso, seja financeiro ou não financeiro. Sobre o valor e prazo do edital, né? O edital ele é de 17.760.000 reais para apoiar até 7 projetos que a gente espera. Cada um dos projetos, né, que a gente espera apoiar deve ter no mínimo 100 hectares para restauração e revitalização dos recursos hídricos nessa área de abrangência. E a duração dos projetos é de até 48 meses, né? 4 anos. E aí é super importante que a implementação das ações de restauração e revitalização dos recursos hídricos deva ser concluída nos primeiros 24 meses do projeto
de forma que a gente consiga garantir que tenha um período mínimo de manutenção de 24 meses, né? Então, quando pensar o cronograma do projeto, ter esse ponto de atenção de que precisa garantir que as ações de manutenção e monitoramento durem pelo menos 24 meses, né? Então, sempre ter esse olhar é importante. Aí fazer uma pausa aqui para dúvidas, se alguém já tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, perguntar, ou preferir jogar no chat, pode ficar à vontade. Bom, acho que ninguém está com dúvida, eu vou seguindo aqui então. Bom, orientações básicas que a gente passa para orientação, para elaboração da proposta, né? Sempre que for apresentar a proposta, né, é importante é, apresentar uma previsão de localização da área a ser restaurada, né, com a estimativa de tamanho, baseada em mapa e também em dados georreferenciados, né? A gente pede sempre que possível enviar um shapefile dessas áreas junto na submissão da proposta. É importante também informar o critério para a seleção dessas áreas. O que que levou vocês a escolher essas áreas? Forem a importância da biodiversidade, foi uma possibilidade de captação de carbono, foi porque é uma área super viável para restauração, tem um baita potencial de conectividade ou de recarga hídrica. Sempre informar esses critérios para a seleção das áreas é super importante. Informar e justificar. Descrever o histórico da área, de uso da área e os atuais fatores de degradação. Então, era uma área que era uma fazenda de gado, hoje a gente tem uma gramínea exótica invasora, né? O que que tem nessa área, assim, não? Antes era plantação de eucalipto, hoje é uma área abandonada. Então, e qual que é o fator de degradação hoje nessa área, né? Então, sempre é importante ter esses olhares e descrever isso na proposta. E a gente sempre incentiva também que as propostas sejam é, realizadas onde já existe um esforço de restauração na região, né? Então, se já tem uma cadeia dinamizada da restauração local, isso ajuda, né, o projeto a ter um sucesso, aumentar a escala. Então, isso não tem diferencial muito da proposta, mas a gente incentiva que se tenha esse olhar, né, de atuar onde já tem uma cadeia dinamizada, porque isso ajuda a ganhar escala, né? E a estrutura básica das propostas, né? A gente pede um mapeamento diagnóstico que seja previsto, né? Articulação local e mobilização dos parceiros. O item 3, que é preparo das áreas e implementação das técnicas de restauração, manutenção e monitoramento, e o fortalecimento da cadeia produtiva da restauração, pensando em capacitações e envolvimento desses atores locais nas ações do projeto, né? Essa estrutura está bem consolidada no anexo C, que é a apresentação geral do projeto, que deve ser refletida também na plataforma de submissão de proposta, né? Essa mesma estrutura. São itens mínimos que a gente espera na proposta. E aí, pensando no plano de restauração, o que que é o plano de restauração? Aqui no momento a gente entende que vocês vão enviar uma proposta de projeto para a gente. A gente não quer um projeto de restauração final aqui, né? A gente quer um olhar geral do território que vocês estão propondo, o que que vocês entendem da área e o que que vocês estão propondo de inicial, assim, poxa, aqui essa área é o diagnóstico inicial da gente, a gente acha que já dá para fazer uma regeneração natural assistida, aqui dá para fazer plantio total. Então, na proposta é um olhar mais geral, né, não é tão aprofundado. A partir da contratação do projeto, a gente tem um período de 6 meses para a apresentação do plano de restauração. Esse plano é um documento super detalhado, ele precisa ser elaborado com um apoio de equipe técnica, né, que tenha também um registro em ART, anotação de responsabilidade técnica, né, então precisa de um engenheiro florestal, um agrônomo, um biólogo, algum profissional que esteja habilitado para assinar por esse plano. Se a instituição não tiver alguém na equipe com esse perfil, pode prever a contratação de um prestador de serviço PJ, né, ou alguém até para incorporar como CLT no projeto, para estar acompanhando esse momento e talvez as ações futuras do projeto, mas precisa desse respaldo técnico. É, esse documento é elaborado nos primeiros 6 meses, né? Então você vai pegar um pouco ali do como que está o diagnóstico, e a partir disso propor as técnicas mais adequadas, né? E esse documento ele precisa ser apresentado para o Funbil, né, e para o núcleo gestor do edital, que é a Axia e o BNDES, para a gente analisar ele e aprovar para, a partir de então, iniciar as ações de implementação da restauração. Um ponto de destaque importante é que esses planos de restauração eles não podem ser elaborados ou implementados para as áreas que já têm alguma obrigação legal que impõe a restauração nas áreas, né?
e que também em áreas que já têm um esforço de restauração e revitalização dos recursos hídricos também não são permitidos, né, sobreposição de financiamento. Então, se já tem uma obrigação legal para restaurar a área, né, foi multado ou tem um termo de ajustamento de conduta para esse polígono que vocês estão pensando, não pode fazer ações de restauração com recursos do edital lá. E se é uma área que também já teve esses esforços de restauração e revitalização dos recursos hídricos financiados tanto pelo recurso da CPR Furnas ou de qualquer outra linha de financiamento, também não é permitido, né? Vocês podem prever, talvez, nesse caso, tipo uma manutenção, né? Ou às vezes até como uma contrapartida diária, mas não é permitido o financiamento adicional nessas áreas, porque seria uma sobreposição de recursos, né? E uma contabilidade dupla também. É sempre importante no plano de restauração prever que vai ter que ter essa mobilização local, identificar as comunidades, propriedades afetadas, direto e indiretamente pelo projeto. E a questão das diretrizes para a restauração, eu já falei um pouquinho, né? Que é que a partir do diagnóstico realizado, procurar as técnicas mais adequadas. E aí, pela implementação do plano de restauração, apresentou o plano de restauração nesses primeiros 6 meses, precisa desse plano estar aprovado pelo núcleo gestor, que é composto por Funbil, Axia e BNDES, com a aprovação deles é a partir daí que se inicia a implementação da restauração. Então é super importante quando pensar esse cronograma do projeto, pensar que esses primeiros 6 meses não tem plantio de muda, não tem preparo de área, não tem semeadura direta, não tem condução da regeneração natural, não tem nada. Vocês podem fazer ações em paralelo, implantação de viveiro, fortalecimento de cadeia produtiva, capacitação, mobilização de parceiro, aquisição de insumo, mas a implementação de fato em campo, a implantação só a partir da aprovação do plano de restauração. A partir do início da fase de implantação, após a conclusão dela, conta os 24 meses. Então, se vocês consideram que vocês vão ficar 12 meses fazendo a implantação dos 100 hectares, tem mais esses 6 meses de início de aprovação do plano de restauração, já são 18 meses, mais 24 meses de manutenção e monitoramento, a gente está falando que o projeto vai ter no mínimo 42 meses nesse cenário, né? E aí pode prever mais esse um semestre e usar os 48 meses para garantir uma manutenção mais extensa, né? A gente sempre orienta que se ocupe esses 48 meses no projeto para que se tenha uma margem de manobra, para que se tenha essas de manutenção por máximo de tempo possível, para que a gente consiga garantir o sucesso da restauração. Em relação ao fortalecimento da cadeia produtiva, a gente prevê dentro desse processo de fortalecimento da cadeia produtiva atividade de capacitação dos atores locais, né? E é super importante pensar nessas capacitações com aplicação prática, né? Pensando como que essas capacitações podem contribuir com o alcance dos resultados para a recuperação do bioma, né? Então, nesse sentido, também a gente pensa como que, após essas capacitações, podem envolver esses atores locais, né? Sejam os produtores rurais, os agentes de assistência técnica, coletores de semente, viveristas, como essas pessoas podem ser incluídas dentro das ações do projeto, seja um viverista fornecendo muda, um coletor fornecendo semente, um proprietário rural com a sua área beneficiada, um agente de ATER, né? Podendo apoiar, dando capacitação ou acompanhar as áreas de implantação dos projetos, que sejam de sistema agroflorestal ou mesmo não de restauração não produtiva. Então, ter esse olhar de amarrar bem direitinho as ações do projeto para que todos os atores eles estejam envolvidos, né? Esses que se mapeiam no território, para que eles possam fortalecer o arranjo da restauração. E aí, em relação à manutenção e monitoramento, é o que já destaquei, né? Por no mínimo 2 anos. A gente pede apresentação de indicadores de restauração em valores mínimos a serem atingidos ao longo do projeto. E aí, esses indicadores, vocês propõem a partir das técnicas que vocês elaboram no plano de restauração, mas já na proposta é interessante já apontar um pouco esses indicadores, o que que vocês estão olhando, o que vocês imaginam, mas o edital ele cobra no mínimo 3 indicadores, então esses 3 indicadores que estão no edital, que é porcentagem de cobertura do solo com vegetação nativa, densidade de indivíduos nativos degenerantes, e o número de espécies nativas degenerantes já são indicadores obrigatórios de se ter. E aí, adicionalmente, vocês colocam os indicadores que vocês entendem que fazem mais sentido com as técnicas de restauração que vão ser adotadas. É importante incluir uma análise de risco e pensar também as medidas para garantir o alcance das metas da restauração. Então, se já prevê que tem risco de incêndio, né? Já é um risco previsto no território, o que que pode ser feito para mitigar esse risco, né? Como construção de acero,
Por exemplo, a gente pode pensar coisas já nesse sentido. E outro ponto que a gente recomenda também, pensando na manutenção e monitoramento, é o estabelecimento de parcerias e contrapartida para garantir que as ações de manutenção possam continuar após a finalização do projeto. Então, se no arranjo vocês têm uma parceria com a universidade, que pode desenvolver um projeto de pesquisa e continuar fazendo monitoramento da área, às vezes alguns esforços de manutenção, é importante para entender a permanência para fortalecer, né, a permanência desses resultados alcançados com a implementação do projeto. E aí, em relação os próximos etapas e os prazos daqui do edital, né? A gente teve o lançamento do edital na COP no dia 19 de novembro. Hoje a gente está tendo nossa primeira reunião online, né, de dúvidas. A gente ainda vai ter uma segunda reunião online de esclarecimento de dúvidas, mais próximo à data de encerramento. Então, ali, provavelmente, na última semana de fevereiro, a gente deve estar com essa reunião, mas ela vai ser divulgada nas redes sociais do Funbil, vai ser enviado um mailing para aqueles que são cadastrados na plataforma de chamadas, do portal de chamadas do Funbil. E aí a gente vai fazer uma reunião parecida com essa, mas um pouco mais focada também na submissão de propostas na plataforma, né? Aí no dia 6 de março encerra o prazo para envio de dúvidas por meio do portal de chamadas do Funbil. E no dia 13 de março, às 19 horas, a gente não está batendo as datas, né? A gente tem o encerramento do prazo de submissão de propostas. Aqui no texto está errado, gente, é dia 13 mesmo. Bom, caso tenha alguma dificuldade com suporte para a utilização da plataforma, né? Estou com dúvida que a plataforma está dando bug, estou com dúvida sobre o passo tal dentro da plataforma, estou com alguma dificuldade, a gente pede para não utilizar o canal do portal de chamadas de dúvida, mas sim usar o e-mail direto do Floresta Viva, né? Que é o florestaviva@funbil.org.br. Porque como essa etapa de esclarecimento de dúvidas se encerra automaticamente dentro do portal no dia 6, a gente não conseguiria apoiar vocês até o momento de submissão de propostas. Então, toda dúvida que for relacionada ao processo de submissão de proposta, a funcionalidades internas da plataforma, manda direto para o e-mail da gerência, a gente consegue acionar as outras equipes de suporte do Funbil para sempre estar apoiando vocês com mais agilidade. E dúvidas técnicas relacionadas ao edital, dúvidas sobre o texto do edital, sobre os prazos do edital, tudo via portal de chamadas mesmo. Então são caminhos diferentes. E aí, para não ter dúvida, né, tem um campinho lá no portal de chamadas que ficou com alguma dúvida, faça aqui sua pergunta. Você precisa fazer um cadastro, que é o mesmo cadastro para submeter proposta, e aí é super simples também, é só nome, e-mail, né, instituição e um documento, né, CPF. Você faz seu cadastro e aí você sempre vai ter um login automático lá dentro da plataforma do Funbil. E aí, como que funciona o processo de seleção de propostas, né? Ele é dividido em duas etapas, uma primeira etapa que é de análise documental e uma segunda etapa que é de análise técnica. A de análise documental é realizada pelo Funbil no momento de encerramento do prazo de submissão de propostas, né? A gente olha se a proposta foi enviada dentro da data limite, se ela foi enviado todos os documentos dentro da plataforma, se todos os passos foram preenchidos dentro da plataforma, se a proponente atende todos os critérios de elegibilidade, se a instituição é sem fins lucrativos, se ela está constituída há pelo menos 2 anos, e se foi apresentado também a área mínima de 100 hectares para restauração. Isso a gente também olha. Sendo aprovado nessa primeira análise documental, nessa primeira etapa, essas instituições seguem para a segunda etapa, que é de análise técnica. Essa análise técnica é realizada por uma comissão de seleção com especialistas indicados pelo BNDES, pela Axia Energia e pelo Funbil. O Funbil faz o secretariado dessa comissão de seleção. A comissão de seleção desses avaliadores, né, vão avaliar as propostas enviadas com base nos critérios de avaliação definidos no item 24 do edital. Então, é sempre vocês terem bem afiado esses critérios na hora de elaborar a proposta, porque ele ajuda a nortear o, o olhar que o avaliador vai ter. Então, se vocês tiverem esse mesmo olhar a partir dos critérios e subcritérios, provavelmente vocês vão escrever uma boa proposta, né? E aí, as propostas que atingirem uma nota mínima de 70%, né, se fosse de 0 a 10, atingirem nota 7, elas são recomendadas
né, como propostas aptas a serem contratadas. E aí, a partir da composição de um ranking final, né, todas as propostas recomendadas, a gente analisa a quantidade de projetos que estão sendo recomendados pela comissão, quanto recurso tem disponível, onde estão as áreas de atuações desse projeto, e a gente fecha a lista de projetos selecionados e comunica se tem que fazer algum ajuste, né? Porque assim como está no edital, uma proposta quando é recomendada, ela pode ser aprovada com pedido de ajustes e condicionantes ou recomendações, né, de melhorias na proposta. Então ainda tem uma interlocução posterior, mas a análise técnica é basicamente isso, né? Em relação aos anexos que precisam ser disponibilizados, precisam ser carregados no sistema, né? Dentro do portal de chamadas do Funbil, a gente tem essa página de boas-vindas, né? Se tiver alguma dificuldade de chegar nela, você pode copiar, colocar no link lá no Floresta Viva Paranaíba, barra boas-vindas, você chega nessa página. Nela você tem o anexo A, que são os dados cadastrais e currículo da instituição proponente, né? Que é como um cadastro, assim, todas as informações que a gente precisa da instituição proponente para ter posteriormente na elaboração do contrato, também entender um pouco qual é a atuação dela, então por isso a gente pede o envio do currículo e do portfólio, tem perguntas que precisam ser respondidas. O anexo B, identificação das instituições parceiras, caso tenha parceria, precisa mandar um documento desse para cada parceira. Anexo C, que é a apresentação geral do projeto. Esse documento, vocês preenchem ele, apresenta o projeto de vocês dentro dele, vocês vão fazer o carregamento dele dentro da plataforma, mas ao mesmo tempo vocês vão precisar espelhar ele nos campos da plataforma, né? Então, os passos 1, 2 e 3, vocês vão pegar as informações que estão no anexo C e passar para a plataforma. E aí a gente consegue ter esses dois documentos disponíveis, tanto vir dentro da plataforma como o anexo preenchido, né? Porque o anexo, a gente precisa dele ainda que ele seja carregado, porque ele tem umas tabelas que não são refletidas dentro da plataforma. Então precisa preencher a plataforma e também mandar o anexo. Tem uma planilha também para fazer download e preencher e fazer o upload na plataforma, que é a planilha padrão de coordenadas geográficas, né? A gente tem uma orientação de como fazer o preenchimento das coordenadas para a gente identificar onde estão os centroides ou os polígonos que vocês estão prevendo as ações de restauração. É super importante ver ela preenchida. E também tem uma cópia do edital disponível para download nessa página do portal Página de Boas-Vindas. E aí, quais são os documentos obrigatórios, né? Que eu falei aqui no item da análise documental, né? Que é o item 15. É o CNPJ da instituição, o estatuto social vigente registrado em cartório e válido, né? Ata de eleição e posse da diretoria em exercício, também registrado em cartório, e da diretoria eleição e posse atual. Se caso durante o processo de seleção vença, né, essa ata de eleição, por exemplo, a gente encerra em março, né, o prazo de submissão. Se a ata de eleição é válida até abril, né, não tem problema, vocês enviaram a atualizada, caso a gente precise ter acesso à ata nova, a gente entra em contato com vocês. Também precisa enviar o documento pessoal dos representantes legais da instituição. Se é uma pessoa só a presidente, só a diretora, tá ótimo, pode mandar essa pessoa. Se são 5 pessoas, precisa mandar dos 5 pessoas, né? Tesoureiro, tesoureira, diretor financeiro, diretora executiva. Todas essas pessoas precisam ter os seus documentos enviados. Apresentar a comprovação de experiência da gestão proponente, da equipe, né? A gente tem um modelo que está acompanhado lá é descrito no item 8 do edital, mas está no anexo C, também tem algumas perguntas, no anexo A também tem essas perguntas. É sempre importante apresentar esses portfólios e currículos, né? Que seja envio de um link, de um currículo Lattes, algo assim. Apresentar as demonstrações financeiras dos últimos 3 anos, né? Então, toda a demonstração financeira completa da instituição, com seu patrimônio e tudo, para a gente também ter uma análise do fluxo financeiro da instituição, para entender um pouco o perfil dela. E tem um último documento que ele está disponível para download dentro da plataforma mesmo, lá acho que no passo 6, item 6.3, se eu não me engano, que é o formulário de apreciação institucional. É um formulário, é uma planilha que o Funbil, uma ferramenta que o Funbil desenvolveu para entender o nível de desenvolvimento da instituição e maturidade dela também. Ele tem 4 escalas de níveis, né? Caso a instituição seja
tem um alto desenvolvimento, um desenvolvimento incipiente, isso não impede a contratação da instituição, isso é mais para a gente entender como que é o perfil dela, qual o tipo de apoio que ela precisa no início da execução do projeto, isso não reflete em pontuação no processo de seleção. É uma ferramenta a mais para a gente entender o perfil da instituição e o nível de apoio que ela precisa no início do projeto para ganhar tração. E aí um pouquinho sobre submissão de propostas, assim como é uma etapa nova, né? Antes quem já submeteu a proposta para o Funbil, a gente fazia um outro sistema, que era um sistema um pouco mais manual, envio de formulário na plataforma do Google. A gente tem a nossa plataforma de submissão automatizada, que é mais simples e ajuda vocês tanto no processo de submissão, quanto a gente também no processo de organização da documentação. É dentro do portal de chamadas do Funbil. Quando vocês acessarem o portal de chamadas, né, nesse link, ou quiser pôr direto aqui no Floresta Viva Paranaíba, acessando o chamadas Funbil, vocês vão ter um cardzinho desse, né? Tem várias chamadas abertas. O Floresta Viva está com 5. Acho que no portal a gente tem 8 chamadas, 5 delas é do Floresta Viva. É, Então, revitalização dos recursos hídricos da bacia do Rio Paranaíba. Vocês podem clicar diretamente em submeter proposta e já vai cair aqui para fazer o cadastro. Ou vocês podem clicar em saiba mais, vai cair numa outra página que vai ter também esse campinho aqui, esse cardzinho também, que é onde tem o submeter proposta. Caso você não tenha o cadastro, clica aqui cadastro. Caso você tenha o cadastro, já pode entrar direto e se tiver salvo, ele vai acessar diretamente uma dessas duas páginas, né? Se for um primeiro acesso, você vai cair primeiro aqui dentro da área, né? De submissão de propostas, né? Então a gente vai ter cada um dos 6 passos para submissão. Você vem preenchendo os campos, por exemplo, aqui o nome do projeto. Na hora que você preenche o nome do projeto, ele libera o prazo estimado. E aí você vai preenchendo, ele vai liberando os campos. Assim, às vezes precisa terminar de preencher um passo inteiro para liberar o próximo passo. E o sistema salva automaticamente. Então você está escrevendo o resumo executivo, dê um pause para expirar, ele vai salvar automaticamente. Ah, precisei parar aqui que eu estou fazendo, de inserir o cronograma financeiro do projeto, porque eu tenho uma reunião, ou então encerrando o expediente, o sistema vai salvar automaticamente. Uma informação importante para quem tem preferência de trabalhar offline, o cronograma financeiro ele tem uma planilha de Excel que pode ser baixada e depois carregada e o sistema preenche automaticamente. Então, também tem essa opção para quem quiser fazer dessa forma. E aí, por exemplo, depois que você fez o primeiro acesso, quando você for fazer o segundo acesso, ele já não entra direto nessa plataforma dos passos, ele entra nessa página do parceiro, a área do parceiro. E aí que tem dentro do parceiro as seleções que estão abertas que você está submetendo proposta. Aí você vem aqui em editar proposta, né, que está nesse campozinho aqui, embaixo à direita. E é sempre importante olhar aqui em cima se você está na plataforma certa. Aqui tem um caminho que você vai clicando e você chega no edital. Esse aqui, no caso, é o do Beberibe, não é o do Águas do Paranaíba. Mas quando vocês forem olhar, sempre olhar direitinho se vocês estão na plataforma correta. Mas normalmente está tudo aberto. Aqui no campo Seleções Abertas, aqui embaixo vocês têm todas as opções juntas de uma vez. Independentemente de qual caminho que você está lá em cima, você tem todas as suas seleções abertas. E bom, era isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de perguntar. Pera. Oi, Pablo. Bom, como ninguém aparentemente vai ter dúvida agora, queria só reforçar, né, Pablo? Acho que é importante que vai ter mais uma reunião e talvez a falta de dúvidas agora seja porque vocês ainda estão preparando o projeto, né? Então, ao longo dessa etapa de preparação podem surgir novas dúvidas. E aí seria então interessante vocês participarem da próxima reunião, né? Além disso, também é possível tirar dúvidas pelo portal do Funbil, né? Então, de qualquer forma, também tem essa outra opção. E também vai ficar gravado, né, Pablo? Esse material aqui vai ficar disponibilizado no site também, caso vocês Uhum. depois pretendam ouvir novamente, enfim, tirar alguma dúvida sobre o que foi dito aqui, tá? Mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Rodolfo. Oi, Vera, demais, bom dia. Complementando o que você falou,
A gente tem percebido, né, de forma geral, os editais do Floresta Viva seguem um padrão. Então, recomendo que olhem as dúvidas, né? A gente coloca algumas dúvidas que a gente já sabe que vai receber no portal de chamadas. Os outros editais também têm dúvidas que podem casar, dúvidas respondidas, que podem casar com as dúvidas de vocês. E um ponto importante, né? A gente tem percebido menos dúvidas porque a gente já está no 15º edital e eles seguem um padrão, isso é um ponto importante, então as instituições já entendem isso. Mas reforço a participação para a próxima reunião, porque os editais abertos, o Floresta Viva tem 3 editais abertos, eles foram um processo novo de submissão. Antes era todo submetido com anexos já estabelecidos e agora havia um sistema que a expectativa é que esse sistema, o processo fique um pouco mais rápido. Mas essa é a grande novidade, então reforço o convite do Pablo, o convite da Vera, para que todos participem dessa dúvida, que é para ajudar justamente no processo de submissão, que é via sistema, que é simples, mas é um sistema novo. Então, eventualmente, pode gerar algum conflito de informação, pode travar. Então, reforço que participem dessa reunião de dúvidas sobre a submissão e que vão submetendo aos poucos, sentindo como o sistema funciona, que as equipes que vão ser as equipes executoras ou as equipes que são da elaboração das propostas, que se familiarizem com esse sistema, para que quando chegar nessa reunião de dúvidas, todas as dúvidas sejam sanadas, né? Que vocês cheguem já preparados, já com conhecimento desse sistema, que reforça é simples, mas é um sistema novo que está em processo de implementação. Lucas, fique à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou o Lucas, sou assessor aqui no Instituto Cerrados, e o Instituto Cerrados já foi contemplado com o edital do Floresta Viva, que a gente está executando o projeto, e a gente queria saber se tem algum problema submeter de novo, sendo que vai ser, não são para os municípios, já foram implementadas outras ações, a única questão burocrática, assim, é que a gente está executando um projeto de Asa Floresta Viva, e a gente está com essa dúvida, se pode submeter para outro projeto. Obrigado. Sim, Lucas, é uma boa pergunta. A gente tem instituições que concorrem novamente, né? Sim, é permitido, vocês são instituições elegíveis, mas um ponto de atenção é o dimensionamento da equipe, né? Então, ter atenção de não ter uma equipe que está trabalhando mais do que é permitido por lei, né? E atendendo, que consiga atender as demandas do projeto, que são territórios diferentes, então ter essa previsibilidade, às vezes pensar uma equipe nova, contratações novas, né? Não ter esse sobrecarregamento de profissionais, né? É um olhar que a gente já faz também na análise quando tem uma instituição que já é apoiada pelo Funbil, a gente sempre olha como é que está dimensionado esse quadro de equipe. Aí sim, são possíveis de submeter proposta. Beleza, muito obrigado. Imagina. Bom, pessoal, acho que não tem mais perguntas, né? Opa, é sagrado. Você fala que não vai ter. Alguém aparece. Pode falar, André. Bom dia a todos e a todas. André aqui da Associação Angá. Minha dúvida é só rapidinho, porque a gente está pensando numa área em que está passando em um processo de regularização fundiária. Então, é um assentamento que os proprietários ainda não têm a escritura da terra. Isso é um impedimento para que as áreas dentro desse edital, dessas áreas de assentamento, sejam contempladas na proposta? O, a- É só uma questão da titularidade dos assentados ou o assentamento também está sendo regularizado? O Assim, o assentamento ele assentamento está já sendo. existe? O assentamento já existe, mas ele não é Ah, regularizado, né? Ele está no entorno de uma unidade de... Espera aí, minha filha. Ele está em torno da unidade de conservação. uhum. Tá, ele está no entorno, mas o órgão é um assentamento do INCRA, um assentamento estadual. Ele já é reconhecido pela instituição? Sim, O- ele já é reconhecido. Só eles, Uhum. os proprietários só não têm a escritura da terra. Tá, então aí o caminho, André, é pegar essa área essa anuência da instituição, do órgão, né? Do assentamento. Então, se é o INCRA, né? Ou se é o órgão estadual, pegar a autorização deles e aí vocês fazem essa articulação com o proprietário, porque eles provavelmente já sabem qual que vai ser o lote, só tá numa questão
de trâmite burocrático que toma tempo. Mas já existindo assentamento legalmente, ele é elegível sim, e aí é só ver qual é essa área, né? Aí vocês vão precisar dialogar nesse tempo de execução, mas sim, é elegível a área, sim. Bom, pessoal, se não tiver mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar aqui a reunião. Enfatizando que a Vera e o Rodolfo colocaram, a gente está disponível pelo portal de chamadas do Funbil para tirar dúvidas. A reunião vai estar disponibilizada, né, na plataforma online do Funbil e também no YouTube, no canal do YouTube do Funbil. E aí vocês ficam à vontade de contatar a gente por esses canais e a gente está sempre à disposição para apoiá-los. Boa sorte no processo de emissão de propostas. Podem contar com a gente. Obrigado. Obrigada, Pablo. Obrigada a todos. Abraço. Obrigado, bom Tchau, dia. tchau. Obrigado aí. Abraço. Boa sorte, pessoal. Tchau, tchau.